Então, Vlad, na sua tese, né, vou até te citar literalmente aqui, em algum momento, né, você coloca que, quando você está apresentando sua pesquisa, que a antropologia ela vai além do que a gente poderia chamar de um biocentrismo, né? E que também seria a preocupação central da antropologia, pensar os seres humanos como eles interagem com o mundo ao redor deles. E aí você segue dizendo que na etnografia, lá no Manchester Automation Lab, o seu foco era nas facetas da imersão humana encontradas, encontradas lá no projeto. Desde a história, a composição do projeto, passando pelas práticas, pela rotina, economia política, em que essas práticas se situam. Então, partindo disso aí, eu queria que você falasse um pouco sobre algumas coisas. Primeiro, quais seriam as diferenças, né, que existem entre os cientistas que você acompanhou e os antropólogos em relação à percepção do que seriam dados confiáveis, né, numa investigação científica? O que é um dado bom? Sim. Em relação à primeira parte, justamente, uma das questões, né, que eu tento fazer na tese é justamente isso, que a preocupação principal do antropólogo é estudar o humano, o ser humano, mas que o ser humano, quase por definição, está envolvido com o mundo à sua volta, né? É isso, o ser humano não existe não só o humano não existe isoladamente no sentido social, mas no sentido material, né? Então, por isso que eu tive esse interesse e que eu tentei demonstrar isso na tese. Em relação aos dados, isso que são questões interessantes, porque a própria. Uma coisa que eu não fiz tanto na tese é fazer essa discussão do que é um dado para um antropólogo, né? Porque existe toda essa ideia, por exemplo, os cientistas têm muita ideia de dados brutos, né, de raw data, de que existem os dados que são coletados, qualquer que seja o instrumento que você vai ter, e que esses dados eles precisam ser limpos para então poder ser analisados, né? Então, é meio que o processo básico da ciência, né? Então, no momento, por exemplo, porque os dados brutos eles vão ter muito noise, né? Muitas incongruências ou problemas do próprio instrumento, ou sei lá, enfim, pode ser noise, pode ser várias coisas, né? E aí a ideia é que dentro disso você vai fazer essa limpeza de dados e aí você vai ter os dados limpinhos e bonitinhos para poder ser analisados. Enquanto para a gente, para antropologia, para ciências sociais em geral, eu diria, não existe a ideia de dados brutos, porque, ou melhor, não existe essa ideia de que não existe a ideia de que um dado está ali, dado pela natureza e que precisa ser então interpretado por olhos humanos. Não. Para a gente, o dado, no momento que ele é coletado, ele já é interpretado por olhos humanos. E aí, digamos assim, uma limpeza de dados que a gente possa fazer, ela é muito menos nessa visão que alguns filósofos da ciência chamariam de positivista, né? Essa visão, não, a gente só está tirando aqui problemas, nós, né? Problemas que são de instrumentos, ou problemas... Não, se a gente está fazendo, por exemplo, uma limpeza de dados, é por questões inserindo a própria análise ali. Você, no momento, na verdade, que você coleta o dado e no momento que você faz essa limpeza de dado, você já está analisando o dado. Então, para a gente, existe muito isso de que não são etapas separadas. Tudo é feito mais ou menos ao mesmo tempo e junto. Tanto que uma das coisas que eu, enquanto antropólogo, né, que eu aprendi, é quando você está fazendo essa pesquisa, você tem pelo menos 2 diários de campo diferentes, né? Você vai ter o seu diário de observação e o seu diário de reflexão. E, enfim, várias pessoas têm várias outras formas de ter diários de campo, né? É toda uma discussão. Mas aí é isso, né? No momento, por exemplo, em que eu estava lá coletando os meus dados junto a esses cientistas, eu estava também já
decidindo o que eu achava interessante de observar ou não. Eu já estava prestando atenção em mais algumas coisas, estava deixando de prestar atenção em mais algumas coisas. E aí é até uma questão um pouco weberiana, né? O próprio fato de eu ter ido para esse laboratório, né, de eu ter me interessado por esse laboratório e não por 500 outros laboratórios que eu poderia ter ido, já fizeram com que os meus dados deixassem de ser brutos nesse sentido, né? Sim. Eles foram escolhidos, não foram Sim. encontrados, né? No Sim, exatamente. Eu diria que, rapidinho, nesse sentido, é só porque eu diria que é muito mais, não é só foram escolhidos, eles foram procurados, né? É isso. Tipo, eu meio que eu tava correndo atrás de alguma coisa, né? Sim.